muito ouvir o que o Paulo tem a dizer, trazer. Trabalha essa questão também há muitos anos, né, Paulo? Uhum. Bem, é uma alegria minha estar aqui com vocês, Carlos, Leonardo, já conheço há bastante tempo, né? E no exame aí desse texto de Tadeus, que eu gostei muito, e eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, logo na introdução, Tadeu, você escreve que, abre aspas, a hipótese deste trabalho visa demonstrar que a topologia do nó borromiano e a noção de sintoma com TH, introduzido por Lacan, de certa forma faz uma relativização não do diagnóstico, mas de uma distinção absoluta entre neurose e psicose. A distinção residindo não em uma ser o negativo de outra, mas formas distintas de mobilizar recursos para enodar real, simbólico e imaginário. Em suma, aposta-se, a partir dessa pesquisa, que existe no ensino de Lacan duas formas de trabalhar o diagnóstico, a estrutural e a borromiana, que têm seus pontos de toque e de diferença. Concordo com tua hipótese, mas discordo de que existem em Lacan apenas duas formas de diagnóstico, estrutural e borromiano. No meu entender, existem pelo menos três. Até porque a noção de estrutura varia muito. Isso é muito importante. Considerando o dito do Lacan, o título A Topologia e Estrutura, diria que Lacan reelabora ao longo do ensino o seu conceito de estrutura. Antes de mais nada, vale sublinhar que das primeiras indicações freudianas até a prática lacaniana, a noção de estrutura não é um modelo teórico, mas uma máquina original que põe em cena modalidades de assujeitamento do sujeito no campo da experiência. Aliás, se a topologia é estrutura, aí eu vou conversando com o Desiato, não há estruturas clínicas, mas modalidades. Há posições, ou como preferir. Nessa abordagem, o analista se acha incluído transferencialmente nos modos de assujeitamento do sujeito à estrutura. Modos esses desdobrados pela fala do analisante. Mas por que diagnóstico? Qual a sua importância? É que a direção da cura pelo analista digo cura porque o termo que Lacan usa é cure, que foi traduzido muito por tratamento, que eu acho um equívoco. Cura remete a Heidegger e a várias outras questões, né? A direção da cura pelo analista requer que este tenha uma mínima ideia quanto à estrutura e à posição do sujeito. Freud preconizava uma análise de ensaio antes da análise propriamente dita, e Lacan o que denominou de entrevistas preliminares. Diagnóstico é a hipótese que se faz para questioná-la a cada momento. Quanto à estrutura, Lacan parte da antropologia de Lévi-Strauss, quando, no seminário As Psicoses, define estrutura como, abre aspas, um grupo de elementos formando um conjunto covariante, fecha aspas. Nessa definição, as psicoses são abordadas negativamente, pelo viés da foraclusão do significante nome do pai. As psicoses carecem do, abre aspas, significante que no outro como lugar do significante é o significante do outro como lugar da lei, fecha aspas. Que faz do nome do pai praticamente um meta-significante e da psicose um déficit. No entanto, Lacan se afastará da estrutura tal como concebida pelo estruturalismo. Como notou Miller, ele generalizará a foraclusão como a tema do S de abarrado, significante da falta de significante no outro. Ou seja, da estrutura se acha ausente o que funda seu funcionamento. Como não há relação sexual, como cada sujeito pode se orientar quanto ao sexo? Tornado perversão, pai-versão, o nome do pai oferece para o sujeito uma versão sintomática de como se orientar quanto ao gozo. Gozo que não é, como em Freud, castrado pela interferência do pai, mas sim perdido, produzido pela disjunção corpo-carne que resulta da incorporação do simbólico. O nome do pai será pluralizado, nomes do pai perderá maiúsculas, hífen, tornado nominação, por que mesmo ainda chamá-lo exclusivamente de pai? Do outro, ao qual o nome do pai dava consistência, passamos via lógica e matemática para um outro inconsistente, incompleto. De meta-significante, o nome do pai na topologia borromiana
ocupa a função de elo suplementar, que é amar os elos soltos, função que pode ser ocupada por outros significantes. E aí, essa discussão de 3, 4, Bruno, vamos lá, deixa eu... falei em sintoma, você escreveu sobre sintoma. Sugiro, aí teria que levar em conta esse par. Bem, o outro ponto, diagnóstico é um tema atualíssimo. Experimentamos uma despatologização, né? O famoso todo mundo é louco. E, ao mesmo tempo, uma inflação de diagnósticos. Hoje, o sujeito maciçamente se nomeia por diagnósticos, né? Eu sou TDAH, autista, etc. Aqui valeria muito a pena você pegar o Ian Hacking. Ele tem vários pontos muito interessantes. Um que ele escreveu sobre o nicho ecológico para doenças mentais transitórias. Que ele coloca que seria a histeria ontem, o autismo hoje. E recomendo que você leia do Ian Hacking um artigo que ele tem sobre o DSM, um artigo que chama Perdido na Floresta. Ele pergunta, quem precisa do DSM? Talvez, no final, o DSM será visto como a redução ao absurdo do projeto botânico no campo da insanidade. Eu não digo isso porque eu acredito de que a maior parte da psiquiatria será, algum dia, reduzida às neurociências, à bioquímica e à genética. Eu não opino quanto a isso. Eu estou traduzindo em inglês. Uma instância médica diz que pararia de usar o DSM porque ele perdeu validade. De fato, o DSM-5 fez um grande esforço para tornar seguro, que ele preenche os critérios do que ele vê com validade. Esse não é o meu problema. Eu estou fazendo uma hipótese mais baseada na lógica que na medicina. O sonho de classificar a doença mental no modelo da botânica foi tão mal orientado quanto o plano de classificar os elementos químicos no modelo da botânica. Há uma espantosa e profunda organização dos elementos, a tábua periódica, mas que é improvável que a organização das plantas, mas que não é como a organização das plantas. Então, ele critica esse modelo botânico que foi estendido, né, à classificação psiquiátrica. Que, aliás, é muito interessante, como você poderia colocar, por que psiquiatria, não? A maior parte dos ramos da medicina se chamam o quê? Não usa esse iatros, psique iatros, né? Logos, né? Por exemplo, endocrinologista e por aí vai. Psiquiatria não, é psique iatros. E aí eu voltaria, você até menciona o nascimento da clínica, né, do Foucault, e o que o Foucault coloca? Que a medicina surge com a hipótese de que a causalidade das doenças, dos sintomas, está localizada no corpo enquanto organismo. A psiquiatria, ela adotou um modelo botânico, ela não preenche isso, e esse é o ponto de partida de Freud. Né? Né? Então, eu acho que você poderia ver também toda essa parte aí que é importante e política. Tá? Era basicamente isso, né? Paulo, também pegando carona